Olhe só essas três frases que eu vou mostrar a seguir. A primeira, I think I'll travel to Australia. A segunda, I'm going to travel to Australia. E a terceira, I'm traveling to Australia next month. Comenta aqui nos comentários qual a diferença entre essas três frases. Pausa o vídeo e tenta responder. Se você for tentar traduzir essas três frases para o português, todas elas significam eu vou viajar para a Austrália. Mas por que então que existem três maneiras diferentes de dizer a mesma coisa? Será que elas são realmente iguais? Não. Como eu sempre digo, acho que em todos os vídeos, a língua inglesa é uma língua muito lógica. Então, tudo que você coloca na frase tem um motivo. Tudo que você coloca ali na estrutura tem um motivo para existir. E quando a gente fala de futuro, cada uma dessas frases transmite uma ideia completamente diferente acerca do futuro. Então, o que você quer passar de mensagem é o que vai definir a estrutura que você vai usar na hora de falar do futuro, na hora de falar de planos, de sonhos, de projetos que você tem para realizar depois do presente, digamos assim. Então, coisas que são projetos. Uma coisa que eu sempre gosto de ter em mente, quando a gente fala de futuro, não tem muito como prever se vai acontecer ou não, né? Mas a ideia é, quanto mais certeza você tem se aquela situação vai acontecer ou não, isso vai definir a estrutura que você vai usar no inglês. E é isso que a gente vai ver hoje de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, cada uma dessas estruturas, o will, o be going to e o present continuous, nessas circunstâncias, estão falando sobre o futuro, né? E eu já tenho um vídeo aqui no canal falando do present continuous para o presente, e lá no vídeo eu dei um adendo de que poderia ser utilizado para o futuro também, e é isso que a gente vai ver hoje. Tem também um vídeo sobre o will e tem um vídeo também sobre o be going to. E eu achei que seria legal trazer os três juntos para a gente fechar essa conversa. Se você não assistiu os vídeos anteriores, não tem problema nenhum. Tu pode assistir esse aqui e no final do vídeo eu vou deixar os dois do will e do be going to passando no final da tela. Então você pode clicar e continuar assistindo para aproveitar melhor aí o conhecimento. O caminho que possa fazer você gravar isso é o seguinte: quando a gente está planejando algo, né? Pensa que o futuro ele tem três etapas, né? Primeiro, a gente decide alguma coisa. Depois, isso vira um plano. Em sequência, esse plano vai para sua agenda, se torna um compromisso. E é exatamente assim que o will, o be going to e o present continuous funcionam quando a gente vai falar do futuro. Começando pelo will, lembra que a gente vai ter a estrutura de subject mais o will mais o base verb ou o verbo de ação. Isso para as frases afirmativas. Para as frases negativas, a gente vai ter o subject, o will e o not, que juntos fica won't, e o verbo base ou o verbo de ação. E para a pergunta, o will vai para frente e a gente vai ter o will, o subject, o verbo e o ponto de interrogação no final da frase. Por exemplo, nas frases afirmativas, a gente tem algo assim: I will study, ou I'll study. She will call, ou she'll call. They will arrive, or they'll arrive. E we will travel, or will travel. Na negativa, I won't study, she won't call, we won't travel, they won't arrive. E para a pergunta, will I study ou até will you study? Will she call? Will they travel? Will they arrive? Will we travel? Então, essa é a estrutura do verbo will. E, na realidade, o will
ele vai ser utilizado quando a decisão acontece exatamente no momento da fala. O will, ele vai trazer duas ideias. A ideia de espontaneidade e a ideia de incerteza. É nesse contexto de incerteza, de espontaneidade, de não saber mesmo se essa ação vai acontecer ou não, que a gente vai colocar o will. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Você ouve o telefone tocar. So, the phone is ringing. Você vai dizer, so the phone is ringing, I will answer it. Você acabou de decidir levantar e atender o telefone. Por exemplo, I'm thirsty, I'll get some water. De novo, você acabou de decidir, de uma forma espontânea, pegar um copo de água, beber uma água. Imagine que você acabou de chegar numa cafeteria. E aí o garçom se aproxima e ele vai te perguntar: What would you like to drink? What would you like to drink? E aí você vai dizer: I'll have some coffee. I'll have some coffee. De novo, você escolheu naquele momento o que você ia tomar. Não teve um planejamento por trás do café. Então, por isso que você utilizou ou vai utilizar o will. Outros usos importantes para o will, também dentro dessa ideia de espontaneidade, de incerteza, pode ser promessas, né? Ou promises. Por exemplo, I'll help you. I'll never forget. I will be your friend forever. I will call you later. Tudo isso são promessas que você pode ou não cumprir, né? Ou ofertas, né? Ou offers. I'll carry your bag. I'll open the door. I'll get you some coffee. Tudo isso você está decidindo ali no calor do momento, sem muito planejamento. Ou previsões e opiniões. Predictions or opinions. Por exemplo, I think Brazil will win the World Cup. É uma previsão errada, certo? Não sei. I think you will love Australia. É uma opinião, é uma previsão, mas que a gente não tem muita certeza. Ou até previsão de tempo, a gente pode colocar o will também. Por exemplo, I think it will rain today. I think it will rain today. Às vezes o céu tá azul e você tá achando que vai chover. Tu pode dizer, mas você vai dizer utilizando o will. Quando tem um certo nível de planejamento, de intenção naquela ação, naquele desejo, naquele projeto, você vai utilizar o be going to. Lembrando que o be, ele é sobre o verbo be. Então, nesse caso, a gente vai ter o sujeito, subject, o verbo be, que pode ser am, is, are, o going to e o verbo de ação. Por exemplo, I'm going to study tonight. Ou, na negativa, I am not going to study tonight. She is going to travel next month. She's going to travel next month. Ou, na negativa, she is not ou she isn't travel next month. We are going to buy a car. We are going to buy a car. Ou, na negativa, we are not going to buy a car. We aren't going to buy a car. E na pergunta, a gente passa o be para frente, né? Então, por exemplo, am I going to study tonight? Ou are you going to study tonight? Is she going to travel next month? Are we going to buy a car? E aqui já existe uma intenção. Você já decidiu. Não é algo que aconteceu ali de uma forma espontânea. Teve um planejamento, uma certa intenção nessa decisão. Trouxe também alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, eu chego para alguém e eu falo, Your shoes are dirty. A pessoa responde, Yes, I'm going to clean them. Ou seja, ainda não limpou o sapato, mas você já decidiu limpar. I'm going to look for another apartment.
é um plano. Talvez tu não tenha nem começado ainda, mas já é um projeto, já é um plano, já tem um grau de certeza maior do que se fosse o will, entende? Se eu falo, por exemplo, I will look for another apartment, eu decidi agora, não tem planejamento nenhum, decidi no calor do momento. Aqui não. Quando eu falo I'm going to look for another apartment, quer dizer que já é um plano, já está decidido e eu já estou começando a mexer para fazer as coisas, para buscar esse novo apartamento. E enquanto o will a gente usa para dar muita opinião pessoal, por isso que a gente utiliza I think, I believe, I suppose com o will, porque ele dá essa ideia de opinião sem muito fundamento, entende? Já o be going to, não. O be going to a gente vai utilizar quando existe uma evidência muito clara, científica, dados de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, eu olho para o céu e agora o céu está carregado, nuvens escuras, está ventando bastante. Eu posso falar: Look at those clouds. It's going to rain. It's going to rain. Não it will rain mais, porque eu tô vendo a evidência de que vai chover. Você consegue ver. Ou, por exemplo, você tá enjoado, você não tá se sentindo bem, e você fala assim, ó, I feel terrible. I think I'm going to be sick. Existe uma evidência fisiológica de que você tá adoecendo. Essa terceira estrutura é o present continuous. E aí, nesse momento, o aluno para e fala, Fernanda, tá escrito presente continuous. Por que eu tô usando para falar do futuro? Nesse caso, a gente já não tem mais nem a intenção mais. Agora já existe um compromisso, um arrangement. Então, isso aqui é o que a gente chama, se você quiser procurar na gramática depois, present continuous for future arrangements. Arrangement é um compromisso, é um agendamento com alguém. E é um futuro tão certo de que vai acontecer que a gente fala no presente. Mas a ação vai ser realizada no futuro. Vamos à estrutura primeiro. Na estrutura, a gente vai ter o sujeito, o verbo be e o verbo com ing no final. Então, por exemplo, I'm meeting Sarah tomorrow. We are flying next week. I'm leaving on Monday. She's getting married next month. Na negativa, I'm not meeting Sarah tomorrow. We are not or we aren't flying next week. I'm not leaving on Monday. She is not or she isn't getting married next month. Ou na interrogativa, am I meeting Sarah tomorrow? Ou até, are you meeting Sarah tomorrow? Are we flying next week? Am I leaving on Monday? Or are you leaving on Monday? Is she getting married next month? Então, perceba que em todas essas frases, normalmente, vai existir um horário, uma data, uma reserva, uma outra pessoa envolvida, nem que essa pessoa seja você mesmo. Porque eu posso falar assim, ó, I'm flying to Australia next month. Ou I'm studying a lot tonight. É um arrangement que eu tenho comigo mesmo. E é totalmente possível. Então, nesse caso, tu já decidiu há muito tempo atrás, tu já fez o planejamento muito tempo atrás, e agora você tem um compromisso, você tem ali um arrangement. Vou trazer mais alguns exemplos. I'm flying to Australia next month. I've already booked my flight. Tipo, eu já tenho o ticket na mão, entende? Eu já tenho a passagem, eu já tenho dinheiro, já tenho inglês, tá tudo definido, já tenho visto aprovado e eu estou viajando para a Austrália. Ou, por exemplo, Alex is getting married next month. É algo que já está marcado, já está numa agenda. Ninguém falta nesse compromisso. Então,
a gente vai usar o present continuous para isso. Um resumo, pensa assim, ó. I will travel to Paris ou I'll travel to Australia. A decisão foi tomada agora. I'm going to travel to Paris. Já é o meu plano. I'm traveling to Paris next month. Já comprei uma passagem. Já comprei a passagem. Então, pensa assim que eu acho que vai facilitar na hora de você montar as frases. Agora que a gente já fez essa revisão, eu vou passar para o inglês e eu vou ler os cenários em inglês. Porque eu acho muito importante que quanto mais cedo você começar a ter contato com o inglês de verdade, seja em entrevistas, em podcasts, ou até alguém brasileiro falando inglês, melhor. Porque você começa a ter contato com a língua, contato com os sons. Por isso que eu trago essa versão toda em inglês agora no final do vídeo. Então eu vou ler, vou falar aqui com vocês, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo todos. Scenario 1, a phone call. The phone is ringing. I'll answer it. Actually, I'm going to call my mother later. We already planned it yesterday. Tomorrow morning, I'm meeting her for breakfast. Now, which sentence talks about a decision? Which one is a plan? And which one is already arranged? Let me know in the comments below. Scenario 2, travel. I think I'll travel next year. I'm going to visit Australia. I've already bought my ticket. I'm flying in October. My friends are meeting me at the airport. We are staying in Sydney. We are visiting the Opera House. And how about you? What are you going to do on your vacation? Scenario 3, weekend. It's Saturday morning. I think I'll stay home today. Actually, I'm going to clean my apartment because tonight I'm having dinner with my friends. We are meeting at 7, and after dinner we are watching a movie together. And how about you? What are you doing this weekend? Scenario 4, English goals. I'll study harder. I'm going to practice every day. Next Monday, I'm starting a new English course. My teacher is giving me homework. I'm meeting my study partner on Wednesday. I'm speaking English every day. And how about you? What are your English plans? Now listen and repeat. Repeat after me. I'll help you. I'll call you. I'll do it. I'm going to study. She's going to travel. They are going to move. I'm meeting Sarah tomorrow. We are flying next week. He's starting a new job on Monday. I'll answer the phone. I'm going to buy a new computer. I'm visiting my grandparents this weekend. Longer conversation. Hi Emma. Hi Ben. What are you doing this weekend? I'm visiting my sister. Nice. When are you leaving? I'm leaving on Friday afternoon. That sounds fun. What about you? I don't know yet. Maybe I'll stay home. Really? Yes, but I'm going to clean my apartment first. Good idea. And next month, I'm traveling to Canada. Wow. Have you already booked everything? Yes. The hotel is booked. The flights are confirmed. I'm meeting some friends there. That's amazing. I'm sure you'll have a great time. I hope so. I'll send you lots of pictures. Perfect. Have a wonderful trip. Thanks. And see you in the next lesson. E para você que chegou ao final de mais uma aula, meus parabéns. Mais uma conquista para ti. Eu sei que é difícil ficar sentada, assistir uma aula até o final, mas que legal que você chegou até aqui. Você que chegou até aqui, muito prazer, eu sou Fernanda, sou professora de inglês formada pela Universidade Federal de Pelotas, dou aula, né, há quase 4 anos e decidi trazer para o YouTube todo o conteúdo que eu venho acumulando aí ao longo dos anos, porque esse é meu propósito. Eu acho que a educação deve servir como uma corrente do bem, sabe? Eu aprendo, passo para frente, a outra pessoa aprende, passa para frente.
e assim a gente vai se ajudando. Então esse é meu propósito aqui com o canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha relevante, clique em se inscrever, clica no sininho, clica no joinha, que dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e passa para frente. Então mais pessoas conseguem aprender inglês, conseguem se desafiar, ou até para aqueles que realmente precisam do idioma, estão aí passando por um sufoco. E além disso, pessoal, eu também dou aulas particulares. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição e passando aqui na tela também. Entre em contato comigo pelo Instagram, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma.